Olá, esse é mais um podcast e hoje eu vou falar de um tema muito interessante. O que a elite política brasileira está fazendo com o dinheiro que ela recolhe dos impostos que nós pagamos? Na verdade, é uma discussão sobre o orçamento. Mas se colocar assim uma discussão sobre orçamento, fica tão chato como uma reunião de condomínio. Então a gente vai falar de uma forma que você consiga perceber a importância que tem na sua vida cotidiana e, ao mesmo tempo, não se assuste com a chatice do tema. O que há hoje no Brasil é uma luta muito grande entre o executivo, entre o governo federal, Lula, que está no governo, e o Congresso brasileiro em torno da fatia de dinheiro que cada um vai utilizar desses impostos recolhidos. O Congresso brasileiro, nos últimos anos, avançou muito nessa fatia de dinheiro do orçamento. Com o Bolsonaro, criou-se o orçamento secreto, que foi praticamente perto de 20 bilhões. E hoje, se você contar as emendas parlamentares que os deputados e senadores usam, você vai chegar a 47 bilhões, porque foram reduzidos 3 ou 6 agora, mas você vai ter 47 bilhões nas mãos dos deputados. Qual o problema disso? Bem, existe um problema, sim, quando você utiliza mal o dinheiro que os impostos te dão. Em 2013, muita gente talvez nem se lembre, mas em 2013 houve grandes manifestações de rua. E nessas manifestações de descontentamento com o governo, havia muito esse fator, a ideia de que as pessoas pagavam imposto, mas não recebiam de volta os serviços que o governo precisa dar. Então, isso é muito decisivo na vida de cada um, porque você não vive só do salário. Não é só o salário que avalia a tua condição de vida. Às vezes, um saneamento básico bom, às vezes uma escola pública boa, às vezes um hospital público que te dê condições, um SUS funcionando bastante bem, tudo isso te enriquece, ou pelo menos atenua a sua pobreza. E, na verdade, no Brasil, quando existe essa briga entre Congresso e governo para como utilizar o dinheiro, as coisas ficam um pouco complicadas. Eu vou dizer por quê. Quando os deputados e senadores usam uma grande parte do dinheiro, fica difícil você planejar, em termos nacionais, como esse dinheiro vai ser utilizado. Por quê? Porque cada deputado acha que conhece as necessidades da sua região e destina para a sua região. Teoricamente, até que daria certo. Bom, o cara acha que a região dele precisa muito disso, então o dinheiro vai para isso. Mas acontece que nem sempre esse caminho é o caminho usado. Às vezes, cidades que precisam desesperadamente de uma creche, eles fazem um campo de grama sintética. Por quê? Porque a creche daria menos votos do que o campo de grama sintética. Então, começa aí o grande dinheiro que os deputados e senadores usam no orçamento, ele não tem a eficácia na melhoria da nossa vida, porque ele é gasto de uma forma em que o critério não é o critério da melhoria da nossa vida, mas é o critério do número de votos que eles podem receber nas eleições. Por isso que vocês vão ver agora no noticiário brasileiro essa briga constante. De um lado, o governo federal querendo realizar o seu plano, porque ele foi eleito com a ideia de um plano, uma ideia de fazer alguma coisa mais estruturada e mais nacional, e os deputados que estão puxando para eles a quantia que eles acham necessária para realizar a sua política, isto é, para realizar a sua reeleição. E observem que o orçamento, esse dinheiro que na verdade, a massa de dinheiro que a gente paga de imposto, ele é utilizado hoje no Brasil de uma forma muito leviana. E eu posso dizer isso sem medo de acharem que eu estou exagerando. Ele é utilizado de uma forma leviana porque eles definiram, por exemplo, que vão gastar 5 bilhões de reais só para financiar as eleições desse ano.
são eleições municipais. Eu não acredito que exista no mundo nenhuma eleição tão cara quanto essa eleição municipal no Brasil. E uma eleição tão cara paga com dinheiro público. Então, como é que você pode, num país com tantas dificuldades, com tantos problemas não resolvidos, como é que você pode, num determinado momento, dizer o seguinte: nós vamos gastar 5 bilhões de reais com as eleições? Partidos como o PL e o PT vão ter 1,5 bilhão de reais para gastar nas eleições. O resultado disso é horrível, porque as eleições passam a ser eleições compradas, no sentido de que tudo que é preciso fazer é pago a profissionais que custam muito caros, as pessoas não têm imaginação, não têm ideias mais econômicas, não estimulam o debate, não estimulam a participação popular nas eleições. Enfim, é ruim também para a democracia. Portanto, eu acho que vale a pena continuar observando essa queda de braço entre o governo e o parlamento para discutir o que fazer com o nosso dinheiro. O resultado dessa briga nunca vai ser o melhor resultado para nós. O resultado dessa briga sempre vai dar ao Congresso mais dinheiro do que ele deveria ter, porque o Congresso tem muita força e o governo não quer brigar com o Congresso. Então, o Congresso sempre vai ter mais dinheiro do que deveria ter e sempre vai utilizar no processo eleitoral sem levar em conta as necessidades que nós temos no país. Isso tem repercussões muito grandes, né? Porque se você não gasta o dinheiro de uma forma muito eleitoral, a primeira repercussão é essa que eu estou falando, insistindo com vocês que o nosso dinheiro não é gasto para melhorar a nossa vida. Mas a segunda repercussão, que também é importante, é que você não tem mais renovação na política. Com tanto dinheiro nas mãos, é difícil que os jovens deputados, os deputados anônimos que surgem, os candidatos, não deputados, mas os jovens candidatos anônimos que surjam, como é que eles vão fazer frente a deputados que mobilizam milhões nas suas reeleições? O resultado disso qual é? O resultado é que os deputados e senadores continuam nos seus postos, não há renovação na política brasileira e, quando renovam, eles renovam colocando alguém da família. Aproveitam e fazem uma espécie de dinastia por ali. Essas coisas são muito ruins para o Brasil. É importante que você saiba e acompanhe, porque acabam batendo na nossa vida cotidiana. Não são as mais interessantes, não são as mais emocionantes. Orçamento, aquela quantidade de bilhões para cá, bilhões para cá. A gente nunca viu 5 bilhões assim, concretos. Ninguém nunca viu, né? Mas essas verbas passam de um lado para o outro. É uma quantidade enorme de dinheiro que, no fundo, é um jogo com o nosso esforço cotidiano, com aquilo que a gente deposita diariamente através do pagamento dos nossos impostos.